Você pode abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de 1 ao 3. Neemias 1, de 1 ao 3. Quem achou, e faz um sinalzinho com a mão. Quem não achou, tem um recurso aqui atrás. Você pode acompanhar a palavra do Senhor aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos teus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, ou rachado, ou com brecha, e as suas portas queimadas a fogo. E aí os irmãos podem estar perguntando: mas o que tem a ver esse texto com estarmos atraídos à presença do Senhor? E o que tem impedido a minha vida de ser atraído e estar na presença do Senhor? Você vai ver no decorrer da ministração que tem tudo a ver. Eu queria nessa noite meditar com os irmãos, fazendo uma analogia com a reestruturação dos muros de Jerusalém. Jerusalém, e muitos de vocês aqui, principalmente porque a guerra foi deflagrada contra o Hamas, sabe que Jerusalém foi destruída aproximadamente 50 vezes, e reconstruída mais algumas vezes, se não me falha a memória, 12 vezes ou mais, não lembro. Então, em volta da cidade de Jerusalém existia uma grande muralha para proteger o povo dos ataques do inimigo. E fazendo uma analogia com as nossas vidas, vamos colocar que Jerusalém é cada um de nós. Você é uma Jerusalém. E ali, Jerusalém foi atacada, os muros foram destruídos, o povo foi levado ao cativeiro, e alguns ainda ficaram. E certa vez um homem chamado Neemias, que era copeiro do rei Atarxés, veio um dos seus e ele perguntou: como é que está a nossa cidade? E aí ele recebe uma notícia que a cidade está destruída, que a cidade está desprotegida, que a cidade está passando por grandes dificuldades. E ali ele se entristece, e ali ele começa a clamar ao Senhor, ali ele começa a pedir ao Senhor o socorro. E ele vai diante do seu rei,
e pede autorização para que ele voltasse a Jerusalém para reconstruir aquele local. E aquilo caiu de bom grado aos ouvidos do rei Artaxerxes. E ele ainda foi mais ousado em Cristo, em Deus. E ele pede para que aquele rei dê cartas para que ele possa sair lá de Suzã e chegar até Jerusalém sem ter nenhum problema. E Deus honrou aquele homem, aquele pedido. E Deus ainda deu mais, porque aquele rei ainda mandou um grupo de soldados para ir com eles. E chegando em Jerusalém, ele observa que há brechas naqueles muros, que a cidade não poderia proteger mais os judeus. E ali Deus usa aquele homem e começa a levantar um povo disposto a tampar as brechas. Então, como eu falei, nós estamos simbolizando Jerusalém como as nossas vidas. Jerusalém como as nossas vidas e as brechas como um lugar de legalidade que eu e você damos para o inimigo nos atingir. E são essas brechas que nós damos que muitas vezes impede nós estarmos na presença do Senhor. Eu não sei qual é a brecha que você tem na sua vida, mas eu sei do Deus que nos capacita para fechar cada uma delas, para não dar espaço para que o inimigo nos atinja. E as brechas, meus irmãos, são tantas. E eu separei algumas para que a gente possa estar ilustrando aqui, trazendo para os irmãos o malefício que ela traz para cada um de nós. E uma da primeira brecha que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite é a brecha da mentira. E aqui eu não estou falando só para pessoas que não conhecem a Jesus. Eu estou falando para homens e mulheres que conhecem o Senhor Jesus. A mentira é do nosso inimigo. A verdade é do nosso Deus. Então, muitas vezes nós deixamos de experimentar essa proximidade, essa intimidade com o nosso Deus, porque nós estamos praticando a mentira que desagrada ao nosso Senhor. Então, se você tem dado vazão, tem dado essa brecha, hoje é dia de reconstrução dessa brecha. Hoje é dia de você se colocar nessa brecha e clamar ao Senhor para te ajudar, porque com as nossas forças, irmãos, nós não vamos conseguir vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas. Mas em Cristo Jesus nós somos fortalecidos. Em Cristo Jesus nós alcançamos os nossos objetivos.
Então, muitas vezes, Deus não está agindo na sua vida, não está agindo na tua família, não está agindo no teu trabalho, não está agindo na tua faculdade, não está agindo na tua vida espiritual, porque você tem dado brecha à mentira. Mas hoje, a verdade que liberta está aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo está aqui para nos exortar que se nós pertencemos ao reino de Deus, nós não podemos fazer parte com a mentira, não podemos ter parte com a mentira. Às vezes marido mentindo para a esposa, esposa para marido, filhos para pais, irmão para irmão. Irmãos muitas vezes mentindo para os líderes, para os pastores, para os presbíteros. Só que nós nos esquecemos que nós servimos um Deus que tudo vê. E nessa noite Ele quer que nós venhamos fechar as nossas brechas, nos consertarmos diante daquilo que tem impedido das nossas vidas estar na presença e ser atraído pelo Senhor. Lá no livro de João 8,44, João 8,44. Vai nos confirmar, corroborar quem é o pai da mentira. João 8,44. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quem profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, é muito forte. De repente você entrou por essas portas hoje querendo escutar uma palavra coach, que é só vitória. Mas para que a gente possa ter vitória em nossas vidas, nós primeiro temos que ter o conserto. Porque o nosso Deus não habita em lugares pecaminosos. O nosso Deus não age em favor do pecado. E Ele está aqui nesta noite porque Ele tem interesse de mudar as nossas vidas, a nossa história. Ele quer entrar nessa brecha com você, para te ajudar na sua dificuldade. Então, a primeira coisa que eu observo, que é uma das brechas, e que vidas estão deixando de ser abençoadas pelo Senhor, é porque está dando vazão à mentira. E não existe, foi só uma mentirinha pequenininha, não foi nada para denegrir, não foi nada para ofender, não foi nada para trapacear. Não existe isso, meu irmão. Da mesma forma que não existe um pecadinho e um pecadão. Mentira é mentira, e a palavra de Deus nos falou aqui que o pai da mentira é o nosso adversário. E a segunda coisa, que muitas vezes sobrevém às nossas vidas e nós temos que ser prudentes nisso.
é sobre uma outra brecha, que é a brecha da ira. É a brecha da raiva. Efésios 4:26, o Senhor vai falar para as nossas vidas: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E tem muito crente irado, irmãos, pasmem. Tem muito crente que tem dado vazão à ira, à raiva. Eu já falei isso aqui de uma outra vez, que não consegue sentar do lado de um outro irmão. Que não consegue estender a mão para um outro irmão, porque em determinado momento da sua caminhada teve algum problema e deixou com que a ira entrasse em seu coração. E ao deixar a ira entrar em seu coração, ele deu brecha para o inimigo. E aí não adianta, irmãos. Não adianta você querer vir ofertar esse ato tão sublime, esse culto que nós fizemos aqui, se você está com raiva do seu próximo. Quando o próprio Senhor Jesus fala que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Você se odeia? Você tem momentos de ira contra você mesmo? Você quer o seu próprio mal? Duvido. Como falava antigamente, duvideodó. Então, se nós professamos a fé em Cristo, nós não podemos deixar que essa brecha nos afaste da presença do Senhor. Tem muitas pessoas que precisam ler mais a palavra do Senhor. Eu não vou dizer que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, até participando de uma congregação, nós não vamos ter problemas. Vamos sim, irmãos. As pessoas muitas vezes vão pisar em você. As pessoas vão falar mal de você. As pessoas vão agir contra você. Mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E estas coisas não vão te abalar. Porque você sabe que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Infelizmente, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que não têm parte com o reino, infelizmente. E se nós não estivermos atentos, nós vamos dar lugar ao nosso inimigo. Nós vamos dar brechas ao nosso inimigo. E aí nós perdemos o melhor que Ele tem para nós, o nosso Deus. Então nós vimos aqui que uma das brechas que nos faz separação do Senhor é a mentira, é a ira, são os vícios. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios 6:12. Onde o Senhor vai nos falar que todas as coisas, irmãos, me
me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nós sabemos que o vício é algo que nos prende. Quando a gente fala em vício, já vem logo em nossas mentes, eu tenho certeza que vem na mente de todo mundo aqui, o vício da droga. Eu tenho certeza que, se não 100%, 99,9%, veio isso em mente. E aí você falou assim: mas eu não sou viciado em nenhuma droga. Mas não é só o vício em droga. É o vício por muitas coisas que nos afastam da presença do Senhor. Aí a gente pode voltar. Vício na mentira. Tem gente que já acostumou. Aquilo já está impregnado, que ela fala aquela mentira como se fosse verdade. E aí você vai falar que é mentira, ela não, é verdade. Porque já está viciada naquilo. É o vício pela pornografia. Pessoas que não conseguem se conter. Pessoas que estão o tempo todo buscando a sexualidade, a sexualização. E o interessante que o vício, ele vem sobre a vida do ser humano não de uma forma total. Ele começa ali nos pouquinhos. O vício na droga, primeiro você vai lá, experimenta um pouquinho. Aí você fica ali contente, alegre. Aí daqui a pouco você vai mais um pouquinho, achando que você tem um controle. Não, a hora que eu quiser eu paro. Irmão, enganoso é o coração do homem. Para nada, irmãos. E aí daqui a pouco você está em outras porções. Daqui a pouco aquilo já não te satisfaz mais. Você passa por um outro tipo de entorpecente. E cada vez mais vai agravando. Cada vez mais você vai ficando preso àquilo que está te destruindo, que está acabando com a tua vida como ser humano, está acabando com a vida daqueles que te cercam, com a sua família. E da mesma forma, você começa a ver uma revista de mulher nua ou de homem nu, e daqui a pouco você começa a ver na internet, daqui a pouco você está aprisionado àquilo, irmãos. Você, quando era pequenininho lá na sua casa, talvez nem todo mundo, mas nas reuniões familiares, você reunido com a sua família, aí você já deve ter visto alguém pegar um copo de cerveja, uma bebida alcoólica e colocar na boca de uma criança. Não, ele gosta. Aí daqui a pouco, não, ele gosta. E a criança vai crescendo e depois ela está tomando gosto por aquilo. E ao invés de botar só a boca, já está tomando um gole, uma dose, 2 doses, uma garrafa. E daqui a pouco está viciado pelo álcool, que faz mal.
para as nossas vidas, do organismo, faz mal para a sociedade, faz mal para a sua família, faz mal para você. Então o que eu queria chamar a atenção é que a brecha do vício, ela começa aos pouquinhos. E que nós achamos que temos controle dela, mas não temos. Todas as coisas, diz a palavra do Senhor, é lícita, mas nem tudo convém a mim e a você fazer, porque se fizermos, vamos estar dando brecha, e dando brecha, ficamos vulneráveis. Vulneráveis, o inimigo nos atinge, nos aprisiona. E uma vez aprisionado pelo inimigo, nós ficamos afastados do nosso Deus. E Ele não quer isso para as nossas vidas. Lá no livro de Gálatas, são tantas brechas que a gente poderia relacionar aqui hoje à noite, mas lá no livro de Gálatas, o Senhor, Ele relaciona algumas brechas que o ser humano dá e que afasta as nossas vidas da presença dele. Abra lá em Gálatas 5, de 16 a 21. Gálatas 5, de 16 a 21. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as brechas são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Lascívia que é você desejar desesperadamente pelas coisas do sexo. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que significa contendas, emulações, que é você desejar algo do outro, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, diz o Senhor, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É forte, irmão. Se nós dermos brechas para essas coisas, nós vamos deixar o melhor que Deus tem para as nossas vidas para trás, que é estarmos eternamente na presença do nosso Deus. Como eu falei antes, você sabe qual é a brecha que você está dando. Então hoje é noite de fechar essas brechas, irmãos. É noite de ir aos pés da cruz, de clamar pelo sangue, de pedir ajuda ao Senhor, para que você seja fortalecido por Ele, para que você possa ter a tua vida
restabelecida em plena comunhão com Ele, para que tudo te vá bem, tudo que você vier fazer. Então hoje, essa noite é a noite de nos derramarmos na presença do Senhor e pedirmos misericórdia, de pedirmos ajuda ao Senhor. E voltando a fazer a analogia com o Neemias, ele chegando lá, ele viu os muros destruídos e ele arrumou uma estratégia para poder reparar aquelas brechas. Lá em Neemias 4:13 vai falar que então Neemias pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos, para fechar as brechas, irmãos. É preciso o povo de Deus ser vigilante. Nós temos que vigiar. E Marcos 14:38 vai falar assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se nós não estivermos vigilantes, irmãos, nós que estamos aqui na casa do Senhor, a gente pode cair nas tentações do mundo. A palavra do Senhor vai falar para crente, para cristão: cuide-se para que não caia. Não está falando para as pessoas que não conhecem a Cristo, não. Está falando para homens e mulheres que professam já a fé em Cristo. Então nós temos que estar vigilantes, porque o diabo, ele anda o quê? O nosso derredor, bramando como um leão para nos tragar, irmãos. Então nós temos que estar em vigilância total, irmãos, para que a gente possa fechar essas brechas. Se você identifica que você é mais vulnerável numa área, vá aos pés do Senhor e peça ajuda. Comece a clamar, comece a vigiar, porque o Espírito Santo, ele vai acender a luz em nossas vidas, nos mostrando: olha, esse caminho aí é caminho de perdição, não segue por ele. Mas o problema, mais uma vez eu falo, é que nós achamos que estamos no controle de todas as coisas, quando na verdade nós não estamos. O único que está no controle é o nosso Deus. Ele está no controle. Mas Ele dá a cada um de nós o livre-arbítrio. Então Ele coloca diante de nós dois caminhos, de bênção e de maldição, de morte e de vida eterna. E aí cabe a mim e a você escolher qual caminho que nós queremos trilhar. E se escolhemos trilhar o caminho de bênção e de vida eterna, nós temos que tampar as brechas para não dar vazão, irmãos, à nossa carne, para não dar lugar ao inimigo das nossas almas e para não colocarmos em prática os desejos da nossa carne. Então a primeira coisa que a gente aprende, que para fechar as brechas nós temos que ser vigilante. Nós temos que vigiar. E muitas vezes a gente não vigia, irmãos. A gente não vigia. Para fecharmos as brechas em nossas vidas, além de sermos vigilantes, nós temos que sujeitar as nossas vidas a Deus. Você tem sujeitado a sua vida a Deus? Sujeitar é reconhecer Ele como o Senhor da tua vida.
não é simplesmente reconhecer Ele como o Senhor da tua vida enquanto você está aqui no templo, somente. Mas principalmente quando você está lá fora. É quando você reconhece que sem Deus você nada pode fazer, que você carece do agir dele na sua vida, que você precisa em todo tempo das orientações dele. E muitas vezes nós passamos por dificuldade porque não pedimos a orientação ao nosso Deus, não sujeitamos a sua palavra, não sujeitamos as suas ordenanças, e aí nós damos brecha. Mas se nós sujeitarmos as nossas vidas ao nosso Deus, nós já vamos estar fechando mais uma brecha do inimigo. Nós temos que sujeitar ao nosso Deus as nossas vidas e resistir ao diabo, que é o nosso adversário. Lá em Tiago 4:7 vai falar sobre isso, que para que a gente possa fechar as brechas, temos que ter as nossas vidas nas mãos do Senhor e resistência ao inimigo. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não vai fugir por causa de mim, por causa de você não, irmãos. Vai fugir por causa do Senhor dos Exércitos, que tem nos guardado, tem nos livrado, tem cuidado das nossas vidas. Então, para que a gente possa fechar essas brechas, nós temos que ter uma vida no altar, temos que ter uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de intimidade, uma vida de obediência. Às vezes nós obedecemos aos nossos pais, às vezes nós obedecemos às autoridades, às vezes obedecemos tantas e tantas outras pessoas, e em determinados momentos nós não queremos obedecer ao nosso Criador, ao nosso Senhor. E aí a gente fica, irmãos, vulnerável à ação do inimigo. Então, para fechar essas brechas, irmãos, seja vigilante, se sujeite a Deus, resista ao inimigo, porque ele vai tentar mais de uma vez, irmãos, ele não vai parar não. Às vezes a gente acha assim, não, eu resisti hoje, amanhã ele não vai, não, ele vai te tentar novamente naquilo, aonde você é mais vulnerável, e você tem que permanecer firme ali com o Senhor. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu pertenço ao reino de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para me dar a vida eterna. A vida eterna é meu lugar. Sai em nome de Jesus, tentação. Nós temos que resistir. Que aqueles que não resistem, ele é aprisionado. E uma vez aprisionado, ele deixa de experimentar as bênçãos do Senhor em sua vida. E para fechar essas brechas, nós temos que ser pacientes e perseverantes, irmão, em oração. A oração é algo fundamental para a vida do cristão, porque a oração é um momento de relacionamento com o Pai, é um momento onde você está colocando para Ele as suas alegrias, os seus agradecimentos,
Há um momento que você está colocando para Ele as suas dificuldades. E é um momento onde Ele está te respondendo, irmãos. Através da palavra, através da sua própria voz. Através de sinais. Então, para fechar as brechas, nós temos que ser perseverante. Romanos 12 vai falar assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Às vezes tem pessoas que falam assim: não, eu já orei demais por essa causa, eu já orei demais por essa dificuldade que eu tenho, mas não está tendo jeito, não está tendo solução. Toda vez eu estou caindo nesse mesmo lugar. Irmão, enquanto você tiver fôlego de vida, clame, persevere, peça ao Senhor, que Ele vai te ajudar, irmãos. Mas faça a tua parte, se esforce, porque muitas vezes nós queremos jogar para o Senhor as nossas dificuldades, mas nós não queremos nos esforçar em melhorar. Não queremos crescer na presença do Senhor. Não queremos conhecer mais profundamente o nosso Deus através da sua palavra. Então, irmãos, nós temos que ser paciente e perseverante para que as brechas sejam fechadas. Nós temos que ser firmes. Temos que ser firmes naquilo que nós cremos, irmãos. Tem cristão aí que está igual aquele boneco do posto. Uma hora ele está na presença do Senhor, na outra hora ele está na presença do mundo, na outra hora ele não sabe nem para onde está indo. Nós temos que ser firmes. Temos que ser convictos em quem nós temos crido, em quem é o autor e consumador da nossa fé, em quem se preocupa conosco, em que deu o seu único filho para nos livrar das trevas, para nos trazer a sua maravilhosa presença. Tem muitas pessoas que estão se adaptando às coisas do mundo, não tem firmeza. E aí eu sinto muito. Aqueles que não for fiel ao Senhor, que não forem firmes ao Senhor, não estará com Ele eternamente. Tem pessoas que estão se adaptando ao mundo, ao invés do mundo se adaptar à realidade do reino. Lá em Romanos 12, 1, 2 fala o que, irmão? Os irmãos sabem até de qual é. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o que? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, voltando à história de Israel, vão aparecer os Sambalate, os Tobias, os Gessens, para te puxar para trás, irmãos, para falar que isso aí não tem nada a ver não, seu pastor não está nem vendo. Não, Jesus vai voltar, sei lá quando. Então vamos aqui, vamos fazer essa coisinha aqui errada. Isso aqui que desagrada ao Senhor, que vai de encontro à palavra, não, vamos fazer, irmãos. Isso não tem nada a ver. Vamos trazer para dentro da igreja.
ciladas do inimigo, irmãos. Aquele que conhece a palavra do Senhor, ele não pode deixar ser contaminado por essas coisas, porque isso é brecha. A palavra do Senhor, irmãos, ela tem que mexer com o nosso interior. O nosso Deus, diz a palavra, que Ele esquadrinha a nossa vida, né? As crianças, principalmente, quando estão lá no ensino fundamental ou médio? Não lembro mais. Na aula de arte, a professora pega um desenho e começa a esquadrinhar. Aí ela vem e faz assim, uma linha aqui, outra linha aqui. Aí depois faz outra linha aqui, outra linha. Então ele vai esquadrinhando o desenho e pede para a criança fazer isso no papel e copiar as linhas, e fica muito mais fácil, né, de fazer aquele desenho. O nosso Deus, Ele esquadrinha a nossa vida dessa mesma forma. Ele observa em cada um de nós o que nós temos de positivo, o que nós temos de errado. E Ele nos dá as ferramentas para consertar o que está errado, para endireitar aquilo que precisa ser endireitado, para que a gente possa viver uma vida plena com o Senhor. Então é muito bom, meu irmão, minha irmã, nós cantamos aqui, atraído, Senhor, pela Tua presença. Não me cansarei, Senhor, da Tua presença. É muito bom, irmãos. Louvado seja Deus. E que isso seja uma realidade em nossas vidas. Mas para que nós estejamos nesse lugar de atração pelo Senhor, nós temos que fechar as brechas que nos impedem de chegar à presença de Deus. E concluindo, irmãos, que a igreja do Senhor, a igreja evangélica Betel, essa noite, pela misericórdia do Senhor, possa sair daqui entendido pelo Espírito Santo, que nós precisamos fechar as brechas. Porque quando nós fechamos as brechas, irmãos, nós temos os benefícios do Senhor. Quando fechamos as brechas, nós somos fortalecidos pelo nosso Deus, pelo Deus que nós servimos. Quando fechamos as brechas, aí simbolizando novamente Jerusalém, os muros, nós somos cercados pelo Senhor, como os montes de Jerusalém a cercam. Somos como os montes de Jerusalém, guardados pelo Senhor. O inimigo vai lançar as setas, vai lançar as flechas, vai tentar nos atingir. Mas aí vem a palavra do Senhor, que fala que Ele acampa os seus anjos ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Quando fechamos as brechas que dá legalidade ao nosso inimigo. E que essa noite, irmão, seja noite que você esteja já preparando aí aquele cimento bem forte, pegando aquelas pedras mais duras, preparando aquela massa para tampar as brechas que estão em sua vida, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus que Ele tem para cada um de nós. Enquanto o ministério de louvor vai estar louvando um cântico,
eu queria estar fazendo uma oração pelas nossas vidas. Não é fácil, nós sabemos disso, mas nós temos alguém que intercede por nós todos os dias, para que a gente possa estar andando segundo a vontade do Pai. Se coloque de pé, irmãos. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome e te agradecemos pela tua presença neste lugar em nossas vidas. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos teus cuidados, e nesse momento te pedimos ajuda, porque entendemos que em determinados momentos das nossas vidas nós temos dado brecha, temos falhado, e precisamos do Senhor para nos ajudar a fechar essas brechas. Que essa noite o Senhor venha despertar em nós a não estarmos acomodados, mas que nós possamos estar colocando já a mão nessa massa, Senhor, orando mais, lendo mais a tua palavra, jejuando, buscando as coisas do teu reino, fazendo a tua vontade em nossas vidas, não sendo tão somente ouvinte, mas praticante da tua palavra, para que as brechas sejam fechadas em nossas vidas e possamos viver o novo do Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Esta oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Aleluia.